Diário de um jovem pastor. Depois de alguns anos, Igor substituía Ubiratã no altar. Estamos em ano eleitoral. O pastor investiu bem na igreja, hoje com sede própria e um grande salão. Estima-se que a Igreja Esperança em Cristo tenha aproximadamente 1.000 membros. Cada membro conseguindo 3 votos seriam 3.000, sem contabilizar aqueles que iriam conseguir mais. A equipe também cresceu. Igor já tinha até um auxiliar. Davi era um jovem de 23 anos, branco, de olhos azuis e solteiro. Em uma dessas reuniões pastorais, Ubiratã disse aos seus pastores que era contra a exploração financeira do povo. Falou sobre uma experiência que passou em determinada igreja. Posso garantir que um dos maiores problemas das igrejas de hoje não é só vida financeira, mas a carência afetiva. As igrejas estão cheias de mulheres infelizes no relacionamento conjugal. Outras vão à igreja somente para procurar um varão. Querem ser felizes, mas o amor não se compra, explicava Ubiratã. Não são todos, nunca podemos generalizar, mas alguns neopentecostais deixam a salvação para segundo plano. Para eles, tudo gira em torno do dinheiro. Sacrificar, sacrificar e sacrificar. Sempre dinheiro. Mais e mais, R$1.000, R$2.000, R$10.000, seu carro, sua casa, tudo por tudo. Se você trabalha e vence, então pode contar testemunho. Mas se você não conseguir conquistar, a culpa é exclusivamente sua, porque foi você que não teve fé. Poupe-me dessa covardia. A palavra de Deus não ensina dessa forma. Jesus pediu às pessoas que tirassem de suas casas para dar à igreja? Onde está escrito isso? Vocês são pastores, homens e falhos. Já errei muito nessa vida, embora procure acertar. Vou continuar errando. Em mim não há perfeição, mas não quero ver ninguém aqui extorquindo as pessoas. Finalizou a reunião. Mônica fala com Isis que pretende se dedicar mais à obra. O secretário a deixou bem de vida. Em uma das contas dele tinha um montante considerável. Nem ela sabia. Com Susana, a viúva conversa sobre o novo pastor. Davi é dedicado. Estaria Mônica de olho nele? Bom, a vida continua e ninguém é insubstituível nesse mundo. O pastor Ubiratã está envolvido com a política. Então Igor assumiu a liderança da igreja. Cerca de 600 pessoas participaram de sua primeira reunião na sede. Igor falou sobre sacrifícios. Lembrou-se dos ensinamentos de Ubiratã. Vou passar aqui a receita da riqueza, daqueles que exploram os diversos problemas sociais de um povo sofrido. Alguns homens estão usando a palavra de Deus e têm levado milhares de pessoas a acreditarem que o sacrifício material é a forma mais rápida de obter a tão sonhada vida abundante prometida pelo Senhor Jesus Cristo. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João capítulo 10, versículo 10. Entretanto, também tem passado despercebido que o dinheiro dessas pessoas sofridas está patrocinando o luxo e sustentando viagens, hospedagens em hotéis de luxo, restaurantes caríssimos, os melhores vinhos, as melhores roupas, somente para uma determinada classe de crentes. Aqueles que se aproveitam do momento de angústia dos que estão perdidos nesse mundo e precisam de ajuda. Eles são como verdadeiros sanguessugas, uma turma que zomba daqueles de quem tiram cada vez mais e mais. Com o psicológico extremamente abalado, uma pessoa que busca uma saída para sua angústia pode ser influenciada e tornar-se alvo fácil.
Uma vez sensível, ela é envolvida pela emoção que pode lhe fazer dar o carro, a moto, a casa, o terreno, todo o salário do mês, como se estivesse fazendo um sacrifício perfeito, do qual ela acredita que receberá em dobro. Não podemos confundir as coisas, afinal, o sacrifício único e perfeito já foi feito, e o preço pago foi incomparável, é insubstituível. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3, versículo 16. Então, se queremos, por livre e espontânea vontade, oferecer algum sacrifício, que ofereçamos aquele que verdadeiramente agrada a Deus. E de acordo com a Bíblia Sagrada, nós somos o sacrifício quando assumimos que somos pecadores. Pegamos a cruz e seguimos nosso Senhor Jesus. Sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. 1 Pedro 2, versículo 5. Vamos vigiar, povo de Deus, concluiu o sermão, cujo propósito era alertar a igreja sobre priorizar o reino de Deus e a sua justiça, pois as demais coisas certamente lhe serão acrescentadas. Finalmente, Dona Catarina aceitou o convite do senhor Durval para jantar fora. Durval tem 70 anos, mas parece ter 40. Ele gosta de nadar e ainda tinha aquele jeito conquistador, sem perder o romantismo. Com o aproximar das eleições, a rotina geralmente pacata da pequena cidade da região dos lagos muda completamente. Na busca de votos, o pastor Ubiratã estava fazendo algumas reuniões na casa de membros da igreja. Para conquistar os eleitores, o pastor sempre diz que os evangélicos precisam ter representatividade em todos os segmentos, principalmente no campo político. Para quem nunca ocupou um cargo político, ele estava indo muito bem. Contando com a ajuda de uma igreja, as coisas tendem a ficarem mais fáceis, pois tem muito fiel que vota porque o pastor pede. Nem sempre os candidatos indicados por igrejas são as melhores opções. Essa história de crente vota em crente pode ser uma furada, pois os cidadãos devem escolher seus candidatos com consciência política. Afinal, o poder emana do povo. Com essa correria, Ubiratã tinha cada vez menos tempo para Isis. Sem filhos, a morena passou a se dedicar mais à igreja, onde trabalhava com Igor e Susana. Às vezes, Isis ficava observando como Igor tratava carinhosamente Susana. Em casa, Susana teve uma conversa séria com Igor. Ela havia percebido que Isis olhava muito para ele. Então o pastor disse logo para a esposa parar de ficar vendo coisas onde não existe. Citou a passagem bíblica em que Jesus ensina: se seus olhos forem bons, seu corpo será luz, mas se forem maus. Susana disse ao marido que não era nada de mal, apenas uma observação que estava compartilhando com ele, pois era seu esposo. Igor então disse para ela para deixar esse assunto de lado, pois Isis é a esposa do fundador da igreja, uma mulher de Deus. Susana concordou, mas com certa desconfiança. Dona Catarina decidiu buscar informações sobre sexualidade na terceira idade. Descobriu que os especialistas afirmam que a atividade sexual em qualquer idade é demonstração de um estado de boa saúde física e mental. Portanto, a função sexual, desejo, excitação e o prazer do orgasmo continua por toda a vida. Sendo assim, é um mito achar que a terceira idade seja assexuada. É bom saber disso,
concluiu Catarina. A dedicação de Mônica chamou a atenção de Davi, mas surgiu um problema. O jovem pastor aprendeu que não era recomendável que o homem fosse mais novo que a mulher por questão de submissão. Será que isso influencia um relacionamento? Mas ele ainda não havia conversado com Igor sobre o assunto. Dona Catarina e o senhor Durval já estavam se entendendo. Eles conversavam sobre suas vidas. Como são viúvos, nada os impedem de casar novamente. Durval cortejava Catarina. Ela tinha muito desejo de estar com Durval, mas permanecia firme na ideia de que sexo só depois de casar. Susana estava feliz com Igor. O relacionamento nunca esteve em uma fase tão boa. Na igreja, o pastor era respeitado. O trabalho tinha muitos frutos. Isso significa que a árvore é boa. Relacionamentos reconstruídos, famílias felizes, pessoas batizadas, enfim, vidas restauradas. Enquanto isso, Ubiratã e Isis já nem conversavam direito. O amor acabou? Nunca houve amor? Ubiratã só pensava em poder. Enfim, eram muitos questionamentos. Isso, Isis descobriu quem é a tal pessoa misteriosa que tanto fala com Ubiratã. Essa pessoa patrocinou a campanha dele. O pastor nunca deixou de manter contato com Ana. Isis queria saber o porquê. Esse tempo todo, e seu marido nunca esqueceu a mulata de belas curvas. Será que ainda vale a pena perdoar Ubiratã? Era a pergunta que não tinha resposta naquele momento, mas ficou quieta e absorta em seus pensamentos. Depois de 6 meses de trabalho intenso, agora faltava menos de 24 horas para as eleições. Pela manhã, Ubiratã havia se reunido com Igor, Davi e outros coordenadores de grupos. Na política sempre há um jogo de interesses, do tipo, toma lá da cá, explicou o pastor, pedindo que os líderes se esforcem para alcançar o objetivo final. Não podemos entrar no clima do já ganhou, disse. Afinal, eleições para o legislativo é sempre muito concorrida. Isis ligou para Igor, disse que tinha descoberto algo muito sério. Queria falar com ele em particular, se possível bem longe de todos. O pastor pediu bem calmo para ela não fazer nada precipitado. Disse a Susana que ia sair para um compromisso. Como ela estava naqueles dias com cólicas terríveis, pediu ao marido que não demorasse muito. Ubiratã estava muito tenso, pressentiu algo estranho. O ambiente estava carregado. Pegou a Bíblia, fechou os olhos e pediu para que o Senhor falasse com ele. O pastor não tinha o costume de abrir a Bíblia aleatoriamente e onde cair ler. Mas naquele dia ele fez isso. Ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Apocalipse, capítulo 3, versículo 2 e 3. Ao acabar de ler esses versículos, Ubiratã chorou. Após receber uma ligação, Ubiratã saiu de casa, apressado, sem falar com Isis. Ela já estava desconfiada, agora acabou de confirmar. Era Ana, só podia ser ela. Ele me enganou o tempo todo, lamentava Isis. Susana e Mônica se encontraram na padaria. Mônica convidou a amiga para tomar café com ela. Como Igor saiu bem cedo para um compromisso, Susana aceitou o convite. No fundo, ela também queria desabafar com alguém.
Mônica percebeu algo estranho em Susana e disse que podia desabafar, se quisesse. A esposa de Igor não dispensou e desabafou mesmo. Rasgou o coração diante da amiga. Será que Isis seria capaz de transar com Igor? Acho que não, Susana, respondeu Mônica. Ela me parece uma mulher sofredora, que nunca foi realizada, mas acostumou-se a viver de aparência, pois é mulher de um pastor, entende? Igor pensa parecido com você, disse Susana. Vai ver que estou enganada, mas santa ela não é. Ela anda olhando para Igor com um olhar muito esquisito. Isis e Igor se encontraram. A esposa de Ubiratã parecia decidida e nada que o pastor falasse iria mudar sua opinião. Isis pediu a Igor que a levasse na lagoa. Fez a vontade de Isis e foram para um lugar meio deserto. Sentaram-se à beira da lagoa. Antes de falar, ela o abraçou e chorou no seu ombro, dizendo que está tudo acabado. Agora, por questão fraternal, foi ele que a abraçou. Então ela disse que já sabia de tudo. Ubiratã teve todas as chances, mas não mudou. Ele sempre me traiu. Nunca fiz isso com ele. Ao contrário, não sou perfeita, já errei, pensei besteira, mas nunca fiz. Ele só pensa em poder. Perdeu a visão espiritual. Nesse momento, só uma coisa me importa: minha salvação. Não vou perder a minha por nada nesse mundo. O pastor então se lembrou de um versículo bíblico que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso quer dizer, Isis, todo aquele que nele crê. Você crer? Então confia nele. Jesus é fiel. Ela chorou muito, não queria mais falar nada e pediu para ir embora. Ubiratã estava confiante. Ele não contava só com o apoio da igreja, mas de alguém influente. Ana estava com uma mala preta com uma quantia considerável que Ubiratã iria usar para comprar votos. Era um erro gravíssimo. Ele não precisava disso. Que falta de visão. Ficou cego, estava obcecado, melhor dizendo, deixou-se corromper pelo poder. Deus havia falado com ele para se arrepender, mas ele não ouviu. Por volta de 10 horas da manhã, estacionou seu carro próximo ao posto de combustível e entrou no carro de Ana. Pegou a mala, deu um beijo nela, segurou a mala. Estava aparentemente nervoso. Ana disse que achava que estava sendo seguida. Aumentou o nervosismo. De repente, 4 pessoas se aproximaram. Eram 2 motos. Ouviam-se muitos tiros. Alguém pegou a mala e os motoqueiros saíram do local rapidamente. Ubiratã levou 3 tiros na cabeça e 2 no peito. Ana, 1 na testa e 2 nas costas. Eles morreram na hora. Terrível! Foi terrível! Os policiais chegaram alguns minutos após a execução. Um dos policiais era membro da igreja e reconheceu Ubiratã. As pessoas aglomeraram no local. O crime chocou a cidade, que estava muito movimentada por ocasião das eleições. A notícia se espalhou rápido. Igor estava com Isis no carro quando aquele policial, que era membro da igreja, ligou para ele, contando o que havia acontecido. O pastor ficou muito triste, seu semblante caiu. Parou o carro, respirou fundo. Isis, aconteceu uma tragédia. Mataram Ubiratã. Ela desmaiou na hora. O pastor pediu ajuda, esfregou álcool em seus pulsos e colocou para ela cheirar. Foi um baque. Mataram Ubiratã. Porque ele não me ouviu. Nunca me ouviu. Ai, meu Deus. Susana ainda estava com Mônica quando o telefone tocou e era Igor. Avisou a esposa o que havia acontecido. Ela falou com Mônica, que lamentou. Que tragédia.
Precisamos ajudar a Isis. Sei o que é isso. Lembrou-se de Lucas. Vamos à igreja. Diga a Igor para deixar Isis lá. Vamos ficar com ela. Ok? Igor, leve Isis para a igreja. Uma multidão já estava na porta da igreja. No outro dia, o Ubiratã foi enterrado. Davi e Igor agiram tudo. O cortejo foi acompanhado por centenas de pessoas. Saiu o resultado das eleições. O Ubiratã seria um vereador mais votado. Ele teve mais de 15 mil votos. 7 anos se passaram. Dona Catarina casou-se com Durval. Igor e Susana agora tinham 3 filhos. Mônica casou-se com Davi e também teve um filho. Um belo dia, organizaram um culto muito especial para festejar o aniversário da Igreja Esperança em Cristo. Estima-se que mais de 3 mil pessoas participaram do evento. Igor preparou para o sermão o tema: imperfeição e submissão. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Provérbios 24, versículo 16. A questão é: como ser o justo? Bom, vamos por parte. Quando encontramos na Bíblia Sagrada a palavra justo, devemos pensar que, sendo homens imperfeitos por natureza, pecadores, como poderemos ser justos? Não podemos esquecer que vivemos em um mundo muito egoísta e corrompido pela ganância. Mas, na verdade, há uma única maneira de sermos justificados: é aceitando Jesus Cristo. Entretanto, se analisarmos esse versículo, iremos aprender uma boa lição. O sábio nos mostra que no caminho dos justos há uma série de quedas, mas também diz que o justo se levantará, ou seja, os justificados encontrarão força para levantar. Logo vemos que o cair é do homem, mas o levantar vem de Deus. Então, não importa como está a sua vida, Deus pode te levantar. Para terminar, o sábio alerta: os ímpios tropeçarão no mal. Ora, Deus não tem prazer na morte do pecador. Por isso enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para nos salvar. Então, somente rejeitando a maior de todas as provas de amor é que nos tornamos ímpios e assim estamos sujeitos a tropeçar no mal e não levantar. Pense nisso. Jesus te aceita do jeito que você está. Ele disse: vinde a mim. Então, não perca tempo. Palmas, muitas palmas para Jesus. O Espírito Santo usou o pastor Igor naquele dia. Houve quebrantamento. Centenas de pessoas resolveram se batizar. Tudo para a honra e glória de Jesus. Na igreja, Isis conheceu Jonas. 2 anos ele foi levantado pastor e casou-se com ela. Isis e Jonas adotaram o pequeno Samuel e foram felizes. Deus restaura vidas. Deus restaurou a família de Jó e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14 mil ovelhas e 6 mil camelos e 1000 juntas de bois e 1000 jumentas. E depois disto viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Jó, capítulo 42, do versículo 12 ao versículo 17. Bem, eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Jó 42, versículo 2.